Muito bem, está na hora da gente analisar o mercado da soja em Chicago e como ficam os preços também aqui no Brasil. Quem nos ajuda nessa análise hoje é Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoia, também da Novo Rumo Commodities. Está aqui já o Mário com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. Lá em Chicago, depois de 12 sessões consecutivas de alta, o mercado hoje encerra com uma queda pequena de um ponto e meio aí nos principais vencimentos, mas enfim, interrompe uma trajetória que já vinha durando quase 2 semanas aí, Mário. Tem alguma coisa para se tirar? Tem alguma informação importante nas entrelinhas dessa movimentação de hoje? Ou é apenas uma movimentação normal de mercado? É uma movimentação normal de mercado, principalmente pois estamos numa pré-divulgação do relatório USDA que ocorrerá amanhã, às 13 horas, horário de Brasília, e que indicará o tamanho da produção americana após um período de problemas climáticos, pelo menos problemas pontuais. Boa tarde, Alexander, boa tarde aos nossos amigos do campo. Vamos hoje trabalhar com as notícias que podem, sim, sem dúvida alguma, trazer algum conforto, mas a intenção é elucidar aos amigos uma estratégia de curto prazo para definição de novas vendas. Vamos adiante com um mercado que hoje fecha mesmo com um ponto de baixa, não houve nada de extraordinário. Essa oscilação serviu para a safra atual americana, que começa a ser colhida, e também para a safra futura brasileira. Nenhum destaque eu vejo no complexo soja, com exceção do milho, que nos Estados Unidos subiu 1,3%, mas isso é um mercado pontual, como eu disse, por conta do relatório do USDA que será divulgado amanhã, Alexandre. Pois é, você citou o relatório do USDA, Mário. O relatório pode trazer alguma surpresa aí? Olha, a surpresa deverá trazer, sim, sob ponto de vista de rendimento, né? O mercado físico começa a trazer rumores, aquela aposta que o rendimento nacional será da ordem de 50,5 bushels a 51,5 bushels por acre, quando o relatório USDA do último mês de agosto trouxe 53,3, 53,5. Então, esses valores podem, sim, reduzir um pouco a safra. Em termos de apostas, a média dos traders e das pesquisas feitas por várias empresas a participantes dos mercados futuros na Bolsa de Chicago é da ordem de 116,8, 116,5 milhões de toneladas, que é muito parecido com o que o relatório divulgou do mês passado. Bom, se a produção não vai mudar tanto e o rendimento caiu, então o que vai impactar? Num primeiro momento, é bom ficar atento para um detalhe que já pela terceira vez eu chamo a atenção de vocês. Nós estamos hoje enxergando que no fechamento de ontem, quarta-feira, os fundos de commodities agrícolas em Chicago estão comprados ao redor de 190 a 192 mil contratos. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar que é o maior volume comprado desde agosto de 2018 e é uma onda criada por as compras desses fundos numa aposta que houve uma perda de produção americana e que a produção diante de um cenário de um mês atrás, ele é comprometedor, né? Para quem esperava uma produção de 124 a 127 milhões de toneladas, hoje está em 116, a oferta para exportação fica restrita. Então, esse aumento de compras numa participação de fundos de commodities, que criou esta onda de alta, elevando para patamares de $9,80, é suficientemente para chamar a atenção para o relatório USDA de amanhã, porque se de fato mantiver esse patamar de 50 bushels e meio de produção, ou menos de 116 milhões de toneladas de produção americana, sem dúvida os preços podem continuar a galgar um pouquinho mais adiante, Alexander. Mas 116 é o limite, o meio termo ali. Acima disso, o mercado realiza também, então. Então, 1 milhão para cima, 1,5 milhão para baixo de produção, sem dúvida vai mexer com preços mesmo, mas ele não cria uma tendência, ele cria uma recomendação de curto prazo para uma realização de lucro. Talvez os fundos que estão exageradamente comprados, ou até mesmo numa aposta de exportação menor. E por falar em exportação menor do que o previsto pelo relatório USDA do último mês de agosto, esta semana fora divulgado que os Estados Unidos vendeu recordes de volume de soja para exportação, atingindo 20 milhões de toneladas para a China.
Então, se é o maior volume, que é um volume recorde de soja vendido para a China desde a década de 80, esta onda de vendas, com esta implicação de redução da safra por conta do clima e os fundos tomando posição comprada, é essa onda que eu me referi, que subiu bastante na Bolsa de Chicago. Portanto, temos alguns fatores aliados, né? Vendas muito robustas de americanos para chineses, a onda de compra na Bolsa de Chicago e essa iminente perda de produção por conta de um movimento climático que está sendo presente nos dias atuais, Alexander. Muito bem, mas você estava me explicando, né, Mário, que esse 9,80 que o mercado tentou buscar faz parte aí de uma terceira onda de alta em Chicago. Conta melhor essa história para a gente e o que isso significa, ou o fato de não ter rompido esses 9,80 pode ser um problema ou não? Ok. Eu fiz uma observação para você fora do ar, dizendo que fiz uma pesquisa que me chamou muito a atenção e recentemente os 9 dólares e 80 na Bolsa de Chicago, ele ocorreu outras 2 vezes anteriormente nas seguintes datas: outubro e novembro de 2019, fevereiro e março de 2019. Independentemente dos fatores que foram implicantes naquela época para atender esses 9 dólares e 80, nós viemos de uma decepção de vendas com uma produção grande, não só dos Estados Unidos, como a nível global, e os preços caíram muito na Bolsa de Chicago. Hoje, outros fatores trouxeram à tona esse 9 dólares e 80 novamente. A produção, exportação aquecida por parte de adquirentes como a China, por exemplo, a economia também que melhorou bastante nos Estados Unidos e está consumindo outros produtos. Isso quer dizer, portanto, que, na minha opinião, essa terceira onda ela já atingiu um valor que eu me sinto satisfeito em dizer que a tendência foi cumprida. E também citei a ti que, para que mantivesse esses valores na Bolsa de Chicago, deveremos assistir, ver, tem que ter algo tangível para novas notícias de demanda ou de produção que possa permanecer nos valores atuais de 9 dólares e 80. Qualquer decepção de vendas daqui para frente de produto americano, ou um aumento de produção, ou que o clima ajude a colheita americana a acontecer num volume maior do que deve ser divulgado no relatório de amanhã, é possível que não permaneça nesses patamares atuais nos mercados futuros da Bolsa de Chicago. Portanto, a terceira onda de 9 dólares e 80 na Bolsa de Chicago, e nós estamos vivendo com os atuais fundamentos, e para que ela permaneça, deveremos enxergar alguma notícia muito mais forte do que a que nós já precificamos atualmente, Alexander. Meio que virou um teto, então, né, Mário? Um teto estabelecido aí que é difícil de romper, precisa coisa nova. Essa sua pergunta foi dirigida para mim e eu respondo afirmativamente. Sim, eu acho que é este o fundamento no momento. As exportações ocorreram, até como eu citei, de volume bastante significativo num curto prazo, de 20 milhões de toneladas de soja americana para chineses. Os chineses compraram volumes grandes, inclusive no mercado físico americano. Comenta-se que 70% da soja adquirida para embarques no mês de novembro já ocorreram. Claro que estou falando a nível global, né? Comprou de produto brasileiro, comprou produto americano e de outras origens também. Comenta-se também, lá nos Estados Unidos, que o mês de dezembro, ou seja, os interesses dos chineses para dezembro já foram adquiridos da ordem de 55% e 50% para janeiro, né? É provável que permanecerão fazendo compras daqui para frente para atingir a sua totalidade de interesse para uso doméstico. Porém, pode ser mais paulatino, pode ser esperado um momento onde a colheita americana se confirme maior ou menor, enfim, aí a estratégia é o chinês que vai criar, mas eu já posso dizer que pelos 9 dólares e 80 que nós estamos assistindo na Bolsa de Chicago hoje, e com esses fatores de compra antecipada para novembro e dezembro por parte de chineses, e também do grande volume de 20 milhões de toneladas vendidas para esse mesmo destino, eu me sinto confortável em dizer que não enxergo uma tendência de preços maiores do que eu vejo na Bolsa de Chicago. Foi esse questionamento que você fez e estou afirmando para você nesse momento. Muito bem. Agora, o contrário pode ser verdadeiro?
voltar a cair muito forte em Chicago. Eu pergunto isso porque, tradicionalmente, Mário, quando chega a colheita americana, quando começa a colheita americana, o mercado dá aquela tradicional barrigada e só vai se recuperar depois que os Estados Unidos vende lá seus 50%, 60% da soja. Esse ano vai ser assim também, ou pode ser assim também? Olha, eu até gosto de responder com fundamento, e nesse momento a resposta seria muito direcionada para o início de uma colheita. Já me reportaram colheita aqui em Louisiana, por exemplo, de 33% da soja. Mississippi já tem 7% e Arkansas 2%. Então, essa colheita pode estar indicando algum rendimento melhor ou pior do que vai ser divulgado pelo relatório de amanhã? Talvez. Mas nós estamos iniciando um processo de colheita e eu acho que necessariamente as notícias para sustentar valores maiores do que você está vendo em Chicago hoje tem que ser muito mais forte do que os atuais. O volume de compra já está antecipado, todo mundo já conhece conforme os números que a gente está relatando aqui, mas nós não conhecemos ainda a entrada desse produto. Daqui a pouco ele tem que entrar, ser conferido a quantidade, a qualidade e destinado para as vendas feitas outrora. O que mostra, portanto, que se houver uma queda daqui para frente é por força da pressão da entrada do produto americano e também, por consequência, obviamente, né, do desenrolar do período climático que agora pode trazer alguma ameaça. Uma delas é que já há nevascas em alguns estados, já é previsto geadas também em outros e alguma previsão de chuvas não tão fortes, mas ainda assim pode complicar um pouquinho por os próximos dias. Eu, portanto, chamo atenção para o momento climático de colheita, que pode trazer um mercado um pouco mais nervoso, oscilando diariamente a ponto de satisfazer especuladores e hedgers para as suas proteções nos mercados futuros, tanto de compra quanto de venda, Alexandre. Mas daí com movimentações pontuais, né, Mário? Sim, ele passa a ser pontual, sim. Inclusive, existem outros pontos que interessa a comentar. Um deles um produto que imediatamente concorre no complexo soja. O DDG de milho, né? Aquele produto de milho seco, foi vendido em grandes volumes no último mês de agosto também. Vamos voltar aqui no DDG. O DDG teve venda de 1.083.000 toneladas. É um recorde mensal de vendas desse produto, que concorre imediatamente com o farelo de soja. Então, isso também acaba impedindo um novo momento de esmagamento americano que possa, né, impedir uma valorização do farelo, exatamente porque tem um concorrente forte que está exportando grandes volumes. Então, esse é mais um valor pontual que nós devemos continuar olhando daqui para frente. Ainda do lado pontual, temos alguns fatores interessantes que concorrem com o óleo de soja, que é o etanol. O etanol não consegue produção maior do que 270 ou 275 milhões de galões, e isso também acaba restringindo um aumento de preços no óleo de soja, porque eu estou vendo aqui o petróleo com $37 o barril, isso já representa uns 14% de queda num período muito curto. Então, enxergar daqui para frente valores maiores que os $9,80 na Bolsa de Chicago, com fatores do bioenergia, petróleo e a concorrência do DDG com o farelo de soja, é porque vai ter uma notícia muito forte para conquistar patamares de preços maiores, Alexander. Muito bem. Mercado internacional entendido, principalmente formação de preço em Chicago. Vamos olhar para o Brasil, Mário. Alguma coisa te preocupa nesse momento? Antes disso, eu só queria reportar algo que não é inédito, mas ainda falando das exportações americanas. Esta semana, nós somamos 1.550.000 toneladas de soja americana vendida para a China. Isso está dentro daqueles valores que eu havia comentado. Então, a demanda está presente, fluindo, mas já está precificado nos $9,80. Poderia repetir a pergunta, por favor, Alexandre? No caso do Brasil, alguma coisa te preocupa nesse momento em termos de formação de preço, em termos de comercialização? Olha, o maior destaque, no meu ponto de vista atualmente, é a limitação de desvalorização da nossa moeda. A reforma tributária que o governo colocou no colo do Congresso é um fator importante, interessante, pois o mercado internacional enxerga com bons olhos que a economia brasileira está crescendo, o governo está fazendo a sua lição de casa
e vimos, portanto, já uma queda, ou seja, uma valorização do real contra o dólar, e hoje está estacionado aí no valor de 5,31, 5,30. Já é um reflexo de que começamos a ser vistos, né, como bons pagadores, e a nossa economia começando a se recuperar, o nosso PIB perde sim, mas não perde o suficiente para ser comparado a países da Europa. Então, o agro vem dando um grande suporte e apoio para a sobrevivência do Brasil, e certamente com essas exportações antecipadas, por conta da desvalorização cambial do real, por conta do aumento de preço que acabamos de falar na Bolsa de Chicago, nos salva e nos traz num cenário financeiro muito mais conservador que possa limitar altas nos nossos grãos por conta da moeda local. Portanto, Alexandre, eu entendo que o ponto de vista que vai ressonar nos preços daqui para frente da produção brasileira é cambial. E o clima, o plantio da nova safra, tem alguma preocupação nesse sentido ou ainda não, ainda é cedo? Me chama a atenção bastante a preocupação com o clima. Nós estamos enxergando aí chuvas boas, pelo menos no Mato Grosso, a partir do dia 17, 18, mas é bem modesta e com maior volume de chuva dentro do mês de outubro. Isso, portanto, faz com que a janela de plantio ele comece a preocupar. E janela de plantio preocupando o início da planta da soja, acaba consequentemente preocupando o milho também da segunda safra, o algodão, e isso acaba desencadeando um temor, porque os rendimentos se alteram. É um pouco cedo para falar sobre isso? Eu acho que ainda não. Eu acho que já temos que ficar atentos, porque há um volume muito grande de vendas antecipadas por parte de brasileiros, e uma colheita mais atrasada acaba criando problema de entrega do produto, não só nos portos, como também FOB Fazendas, uma vez que a janela ideal de plantio até o dia 5, dia 7, no Mato Grosso, do mês de outubro, traria soja dentro de janeiro e fevereiro com abundância dentro da época normal de colheita e de entregas. Além disso, nós acabamos tendo problemas um pouco mais pontuais para o Mato Grosso ou Centro-Oeste de um modo geral. Isso pode permear um prejuízo, mas os prêmios podem ser modificados por conta disso. Daqui para frente nós analisaremos se isso ocorrer, Alexandre. É verdade. Ô Mário, agora, essa safra que está sendo negociada agora, não tem muito mais o que dizer, né? Já está praticamente consumida. Esses números de hoje da Conab alterando o volume da oferta brasileira, muda alguma coisa no cenário? Traz uma perspectiva de mais soja para ser negociada nesse resto de ano? Ou não, enfim, já está dado o número, quem comprou, comprou, quem não comprou, enfim, vai sentir aí a dificuldade de fazer essas compras. Como é que você vê a safra velha, né? Essa safra corrente já estava no mercado sendo conduzida para um valor muito parecido de 124 milhões de toneladas, que somente agora, por uma questão até estatística, a Conab acabou confirmando este valor. Tanto que você pode perceber que na Bolsa de Chicago não houve impacto nenhum, também não vi nenhum impacto nos prêmios negociados aqui no Brasil. Isso pode ocorrer apenas a nível de possibilidade de um aumento de estoque de passagem, mas que muito provavelmente ele já deva estar comprometido. É fato que o mercado nacional tem sido demandado pelas indústrias num vigor tamanho que os preços subiram significativamente. Você me questionou aqui, antes de entrarmos no ar, os preços da soja. Eu fiz o seguinte comentário. Em Diamantino, há um mês atrás, o preço de compra da AgroSoia era de R$ 109,50 contra R$ 127 no dia de hoje. São 14% de alta. Então, não é um privilégio meu, é um privilégio do produtor, mas é um privilégio da indústria também, que acabou encontrando patamares de preço. Veja, R$ 5.300 uma tonelada de óleo. É um número extraordinariamente recorde para nível nacional. Temos também um mercado de farelo com demanda para exportação significativamente grande.
o esmagamento da soja mato-grossense no mês de agosto teve até uma queda devido a essa retração de oferta. Caiu 7%, para ser mais exato, 6,9% em comparação ao mês de julho. Então, 830 mil toneladas de soja foram esmagadas naquele estado. Ele poderia ter sido maior devido a esse aumento de preços recorde do óleo? Sim. Do farelo? Também. Mas não tem mais mercadoria para ficar esmagando e, portanto, houve uma retração do esmagamento. Mas isso não desvaloriza o produto, não. É apenas para poder dar continuidade a uma análise sobre o tamanho da safra do Centro-Oeste e do número divulgado hoje pela Conab. Eu já ouvi alguns ruídos aí de uns 10 dias atrás, que a estatística, o Departamento de Estatística da Conab já estava dizendo que eles estavam por lançar um número diferente, porque a metodologia criada por governos anteriores era diferente do que está sendo conduzido pelo governo atual. Portanto, já estava no mercado esta possibilidade de aumento de produção brasileira, que não mudou muito no mercado internacional e no mercado doméstico, mas ele foi mudado em termos de metodologia e acabou criando esse volume para 124 milhões e 800 mil toneladas da produção de soja da atual safra, Alexander. O que, teoricamente, já estava sendo absorvido pelo mercado e, portanto, diluída aí uma possível pressão, aí, uma possível modificação no preço. Eu responderia de uma maneira um pouco diferente à tua pergunta. Diria assim, não vejo riscos de quem tem estoque nas mãos hoje ser ameaçado por uma queda de preços, de valores, por conta desta divulgação de hoje. Ok? Uhum. Não está sobrando soja, não dá para falar isso, né? Correto, é isso que eu quis dizer. E se porventura esse volume de soja brotar, renascer em algum lugar, certamente terão indústrias interessadas em aquisição desse produto, porque o mercado de óleo e farelo está bem aquecido, a ponto de dar uma sobrevida às indústrias para os meses aí de dezembro e janeiro, com certeza. Muito bom. Meu amigo Mário Mariano, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Mário. Muito obrigado, um abraço aos amigos do campo. Foi bom estar contigo. Até o próximo encontro, Alexander. Até. Tá aí, Mário Mariano conversando aqui com a gente, organizando aí as informações, principalmente no que diz respeito à formação de preços lá no mercado internacional, lá em Chicago, aqui no Brasil também. Bom, vamos aos preços de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Mercado recuando hoje, novembro 9,77, 1,25 de queda. Março 9,80, 1,25 de queda também. Maio recuando 1,5 ponto a 9,80. E o julho 9,82, queda de 1 ponto mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver como se comportou o milho hoje. De forma positiva, setembro subindo 7 pontos mais 25 a 3 dólares e 57 centes por bushel. Dezembro, 3 dólares e 65 centes por bushel, 4,75 de alta. Março, 3,75, 4,25 de elevação. E o maio, 3 dólares e 81 centes por bushel, 4 pontos de alta. Esses são os números do milho. Trigo também encerrou no positivo hoje. Setembro, 5 dólares e 40 centes por bushel, 6 de alta. Dezembro, 5,48, 4,5 de alta. Março de 21, 5 dólares e 57 centes por bushel, 4,25 de elevação. E o maio, 5 dólares e 62 centes por bushel, subindo 4,5 pontos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação e a sua audiência. Continue com a gente, lembrando que amanhã tem relatório do USDA e aqui no Notícias Agrícolas você acompanha todos os números desse relatório em primeira mão. Continue com a gente.